Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. É espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas lições de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram, que habilidades, técnicas, ferramentas é que desenvolveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento ou caráter é que empregam no seu andar, na sua forma de ser e de estar para corporizar aquele conhecimento teórico e o prático. Nós temos como ambição por esta via contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Líderes conscientes de que possuem um instrumento relevante para a liderança e também conscientes de que são líderes. Líderes sejam responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para a sua repetição, para influenciarem positivamente os seus seguidores, e líderes sejam empáticos com as causas que defendem e líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos para este programa é a comunicação, porque entendemos que a comunicação é o meio pelo qual o líder transmite as suas ideias, visão, missão, de uma forma clara, compreensível, para que os liderados possam compreender, apropriar-se dessa causa e possa haver também um engajamento, assegurando com que a visão do líder possa ser transmitida para os outros, de forma que este legado possa prevalecer por gerações. Temos como líder convidada para o dia 2, Lise Mulambo. Ela que é licenciada em gestão, palestrante, coach integral sistêmico e filantropa. Coach Lise Mulambo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui no programa do coach, e quero agradecer muito o convite que me foi formulado e, acima de tudo, agradecer ao nosso bom Deus que me guardou em saúde e todas as condições para que eu hoje pudesse estar aqui para participar e também para falarmos um pouco daquilo que é o tema de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Lise. Queríamos antes, olhando assim para este temor, é interessante quando trazemos estas credenciais e reconhecemos a graça em ação nas nossas vidas. E depois, de certa forma, este temor manifesta-se na sua vida de diversas formas. Uma destas que se referiu dizia a atividade de filantropia. Gostávamos de compreender qual é a motivação por detrás disto e de quem é que aprendeu filantropia e por que filantropia? Muito bem, eu acho que é uma pergunta muito, muito interessante e uma pergunta bem colocada e momento oportuno, porque no mundo em que vivemos, nesta época em que nós vivemos, somos chamados a fazer ou a manifestar as nossas aptidões, a ajudar aqueles que precisam um pouco mais do que nós. Eu chamo isso, não é? Empatia, chamo isso de amor. Portanto, um gesto de amor passa por uma ação. Amor não se resume só numa palavra só, mas é preciso também complementar, ou seja, materializar
esse amor por meio de ações. Portanto, amor, empatia são ações, são valores, né? Valores fundamentais nas relações humanas. Então, perguntava também de onde é que eu aprendi. Eu aprendi este ato de filantropia, de ajudar o próximo com os meus pais. Os meus pais, eles vêm de uma família também, não é, com fortes fundamentos, não é, da doutrina, e não só. Eles cresceram com fortes valores ou princípios de solidariedade, de cooperação, valores que lhes conduziram, e eles cresceram, se formaram indivíduos, não é, que com esse tipo de reconhecimento ou essa qualidade. Então nós aprendemos, eu aprendi com os meus pais. Os meus pais em casa, quando nós ainda éramos mais pequenas, eu era ainda mais pequena, eu lembro-me que em nossa casa eu sou a mais velha, a primogênita de cerca de 6 irmãos. Então os meus pais recebiam sempre pessoas da família. Vinham pessoas lá da terra natal do meu pai, vinham pessoas da terra natal da minha mãe, vinham também familiares, parentes, aqueles parentes próximos e outros talvez não muito. Mas a nossa casa, ou a casa dos meus pais, na altura, ela estava sempre cheia, movimentada. Era uma casa movimentada. E, de certa maneira, os nossos pais levavam-nos ou ensinaram-nos a conviver, primeiro a conhecer a família, a valorizar. Então nós fomos aprendendo. Quando chegasse um tio, o irmão do papá ou da mamã, apresentava, e nós convivíamos na mesma casa. Partilhávamos o mesmo espaço e partilhávamos não só aqueles valores lá da casa dos meus pais, também nós comungávamos aquilo. Quando chegasse a minha avó, nós vivemos também com a avó paterna, viveu muito tempo, e nós fomos ensinados a tomar conta da minha avó e como tomar conta. E os nossos pais também ensinaram-nos também o amor também, além do amor fraternal, ensinaram-nos também a doutrina. Então eu penso que todos esses valores, esse ambiente, o ambiente em que eu cresci, eu e os meus irmãos, conduziu-nos a sermos pessoas, não é? E, assim, pessoas que valorizamos o outro. E também, deixa-me dizer, fora disso, existem também aquele talento natural, aqueles dons. Então eu fui me apercebendo que afinal Deus me deu essa graça. Eu gosto de fazer algo, gosto de poder contribuir com aquilo que puder, com aquilo que estiver aquilo que estiver disponível. Gosto de poder fazer alguma coisa. Essa é a minha verdadeira paixão. Eu trabalho, sim, porque preciso, tenho que ter sustento, uma fonte de renda, mas essa fonte de renda, os rendimentos, aquilo que eu vou conseguindo buscar, ou os rendimentos de uma forma sem que eu me perceba, mesmo de uma forma não programada, acabo sempre partilhando com uma outra pessoa, sempre, de alguma maneira. Então eu fui me percebendo depois de uns anos que afinal, não é, de uma ou de outra maneira, mesmo sem programado como não, sempre aparecem cenários, situações em que eu sou chamada, não é, a fazer alguma coisa, a contribuir, às vezes com uma família que precisa de uma ajuda para o hospital, família, por exemplo, que tem filhos, mas que precisam de estudar. Então, é nesse ambiente onde eu cresci, quer dizer, fui desenvolvendo, de facto, essa empatia. E eu sou muito feliz quando faço isso. Eu gosto, eu amo fazer isso. É a minha verdadeira paixão. Sinto-me realizada. Sinto-me realizada. Excelente.
Muito obrigado por este forte arranque. Dá-nos energia para tentarmos seguir e corresponder a esse nível de abstração. Gostava de compreender o seguinte: em que medida é que estes atributos ou estas qualidades, designadamente a piedade, é que podem causar sofrimento? Vou explicar em que medida. Ocorre-me assim por alto trazer 2 exemplos. Tem o caso do Jó, que é descrito como um justo sofredor. E dizem que Jó era um homem muito piedoso. Tinha precisamente esta virtude de hospedagem. Era um grande hóspede. E dizem que a casa dele tinha portas pelos 4 laterais. Para que toda pessoa precisasse de ajuda, conseguisse lá chegar e pudesse ter acesso à mesma mesa que ele passava a refeição, por assim dizer. Tem o caso também do Tobit, que este também era um homem muito piedoso e acabou até por atrair sofrimento para ele próprio por causa da sua piedade, porque as outras pessoas não compreendiam, criticavam e até diziam que este então não aprende, há bocado foi perseguido pela sua piedade, ainda mais volta a ajudar mais outras pessoas. E poderia talvez já rolar mais outros exemplos. Entretanto, até certo ponto gostava de compreender na sua perspectiva em que medida é que esta qualidade, esta virtude de piedade pode ou não gerar sofrimento na sua experiência pessoal. Ok, gerar sofrimento para que parte? Para a pessoa que pratica, que ajuda? Sim, para quem pratica. Para quem pratica. Bom, o sofrimento, eu penso que o sofrimento é exatamente a situação de sofrimento do próximo, da outra pessoa. Para mim, esse é que é o sofrimento, e é aí onde nasce, onde a pessoa ela é chamada ou sente a necessidade de poder minimizar, cooperar, se solidarizar com aquela pessoa ou com aquela situação de sofrimento. Também deixa-me dizer que, por um lado, o sofrimento também pode também ser fruto daquilo que a pessoa tiver passado. Alguém pode ter passado por uma situação similar, por um sofrimento, por uma situação, não é? E quando se depara com uma outra pessoa, ela é o quê? É solidária. Fica sensível. Empatia. Isto eu chamo de empatia. Ela se coloca no lugar daquela pessoa. Porque ela lembra aquilo que passou. Ela sabe, ela sentiu na pele aquilo que sofreu, não é? Então ela de alguma maneira também, né, não quer que a outra pessoa também passe por aquilo. Se aquela pessoa passou, é porque ela conseguiu superar. Não é? Se superou porque teve ajuda de alguém, de certa maneira. Porque nesta vida ninguém faz tudo sozinho, ninguém se salva só. Então aquela pessoa de certa maneira teve um apoio. Alguém se solidarizou, alguém lhe ajudou, alguém teve um socorro, teve uma pronta ajuda. Então são esses atributos, é exatamente isso que faz, não é, com que também me sinta, não é, tenho este dever moral de poder também ajudar, poder retribuir como forma de retribuição, ou seja, aquilo que nós chamamos uma cadeia de valores, e também aquilo que nós chamamos de multiplicar. Então nós queremos também multiplicar, fazer uma réplica, não é, daquilo que eu, como forma também de gratidão, daquilo que eu também já passei. Então há sim um sofrimento, mas que esse sofrimento, não é, acaba trazendo uma motivação, por outro lado, uma motivação para fazer alguma coisa. Então, dentro daquilo que são as condições de cada indivíduo, eu penso que todos nós, enquanto estivermos vivos, temos sempre uma forma de ajudar. Eu quero pensar assim, essa é a experiência, não é, que eu
tenho colhido no dia a dia. Porque basta haver um querer, basta haver uma vontade. Então, essa vontade, ela se materializa de acordo com as condições que aquela pessoa tiver, e não só, também com entreajuda. Cooperação, entreajuda, não é? Comunhão, amizade, não é? É isso que se traduz, não é? O ser humano, as relações sociais, o ser humano como um ser social. Portanto, a socialização, ela traduz-se exatamente nesses valores, nesses atos, não é? Que nós somos chamados também a buscar. Então, enquanto alguém me ajuda, eu também ajudo o outro e por aí fora. Então, formamos aqui um círculo de entreajuda, um círculo de solidariedade, empatia. Portanto, e aprendemos, e nós nos tornamos pessoas felizes. Por isso, o fruto disso, quando alguém, pelo menos é assim comigo, sempre que eu consigo contribuir para alguma coisa, seja ela, se calhar, a mais insignificante aos olhos de quem vê, mas para mim, se foi uma coisa que ajudou, e voluntária, um ato voluntário, eu sinto muito, dá-me muita felicidade por ter conseguido fazer alguma coisa para aquela outra pessoa. Eu fico muito satisfeita. Se aquela pessoa conseguiu, se o assunto é, por exemplo, ir à escola, naquele dia conseguimos ajudar para que cumprisse, por exemplo, um calendário. Uma escola vai estudar, conseguiu cumprir aquele ciclo, porque teve também ajuda, não só minha ajuda. Então aquilo me traz uma grande satisfação, muita satisfação. Excelente. Então o sofrimento aí, ele é suprido. É esse sofrimento que nos leva a sermos pessoas, se calhar, empáticas, pessoas felizes. Excelente. Muito obrigado. Gostávamos de compreender, no concerne a sua missão, no entanto que aquela luz, aquele combustível, aquele destino para onde está a caminhar através da sua liderança, pelas práticas que tem de liderança, como é que iria designar este propósito? Qual é o propósito de vida da líder Elise Mulamba? Uau, uma pergunta não muito fácil, mas muito interessante. Eu defino o propósito de vida, meu propósito de vida é como, primeiro, amar o próximo. E o meu propósito também, como é que se manifesta esse amar? É educar, formar, ensinar, educar, não é? Para o desenvolvimento humano e também para o incremento, para incrementar, melhorar as relações humanas entre as pessoas e também melhorar, não é? As condições, quer dizer, melhorar o crescimento, para o crescimento mesmo, pessoal, desenvolvimento pessoal. Pode ser individual ou em família. Através de quê? Através mesmo desse propósito, através da educação, educar as pessoas, educar, ensinar, não é? Formar e também fazer o quê? Comunicar. Eu gosto muito de me comunicar, né? Por isso sou palestrante, quer dizer, o pouco que eu aprendo, tudo aquilo que eu consigo aprender, então não fica só comigo. Eu sempre tenho vontade de poder transmitir, não é? Também a mais alguém, e assim por aí fora, transmitir a mais alguém. E nessa troca, nesse ato, eu também cresço, eu vou aprendendo, não é? Eu vou aprendendo daquelas mesmas pessoas que estão a receber, então eu também recebo. Primeiro eu cresço, não é? Emocionalmente, o meu estado emocional, a minha saúde emocional, ela vai a cada dia se aprimorar. Porque, como eu dizia antes, porque eu vou ter uma satisfação. Então, essa satisfação vai me trazer uma estabilidade emocional.
me traz uma estabilidade emocional. E não só emocional, uma estabilidade também a nível psicológico, uma estabilidade, a minha saúde mental, ela vai ficar, né, vai se aprimorar, porque afinal de contas, não é, o nosso ser comunica com o exterior também, com aquilo que nós fazemos. Há um estabelecimento, há uma comunicação aí, não é, com tudo aquilo que nós fazemos, com o meio que nos rodeia. Então isso contribui de facto para a nossa estabilidade, não é, emocional, nossa saúde mental e no seu todo. Melhora, não é, a nossa saúde, melhora o nosso humor, alivia tensões, alivia tensões desta vida, alivia tensões só de saber que, olha, eu fui capaz de fazer, de, por exemplo, suprir, dar um pão a uma criança que estava muito faminta, ou mesmo em termos de companheirismo. Termos de companheirismo. Alguém estava numa situação de aflição, quase a se tirar a vida. Mas por causa de uma palavra, um sorriso, né? Um sorriso, uma palavra de conforto, uma palavra de alento, uma palavra de vida, pode salvar. Nós podemos salvar muita gente, muitas pessoas. Cada uma palavra, a linguagem corporal, ela fala, a nossa linguagem corporal. Quando a nossa linguagem corporal vem a linguagem corporal é de dentro, né? Quando ela transmite essa paz, transmite empatia, alegria, compaixão, não tem como a pessoa ficar na mesma. Não tem como. Então, tanto para aquela, para o outro, assim como também para aquela pessoa. Sim. Excelente. Retive nesta perspectiva que apresentou sobre o propósito de vida e a motivação que lhe energizam enquanto uma líder, que esta missão é de amar através de ensinar, educar, transformar. Gostava de compreender quais são, no centro das preocupações, temáticas, temas, tópicos, matérias que acha que são assim relevantes, e também do ponto de vista do feedback que recebe das pessoas. Que tipo de matérias ou tópicos é que tem demonstrado sendo de mais interesse ou de valor ou importância para as pessoas que têm estado a transmitir, a cumprir essa missão? Muito bem, muito bem, muito bem. Se eu bem entendi, eu estou mais virada, a minha vocação é mais para na área social, na área de famílias, relacionamentos e sociedade. E área espiritual, é claro, também na área espiritual, mas a área espiritual ela cobre todas essas áreas. Portanto, eu estou mais vocacionada para famílias, mais aquelas famílias, como eu dizia, que precisam um pouco mais do que eu. Eu não gosto muito de utilizar aqueles termos que nós usamos. Está na gramática, não é? Mas eu não gosto muito de usar famílias pobres, não sei o que. Eu costumo dizer pessoas necessitadas, que precisam mais do que eu. Porque todos nós, de alguma maneira, somos necessitados. Todo ser vivente, ser humano, é necessitado. Cada um, não é, segundo, não é, a sua condição. Há níveis de necessidade, mas todos nós temos necessidade. Há necessidades básicas, aquelas outras, não é? E aí por isso há níveis de necessidade. Então, eu costumo chamar pessoas, meu foco está mais virado para pessoas que precisam um pouco mais do que eu, pessoas carentes, não é? Mais carentes. Então, eu estou mais virada para aí. E também, falando também em famílias ou sociedade, eu me sinto muito bem interagindo com jovens. Eu gosto muito de interagir com jovens, principalmente jovens mulheres, raparigas. Eu gosto muito, me sinto bem, gosto. E também gosto também de lidar com
com jovens casais, não é? Jovens casais. E falar também na área também da sociedade, né? Eu também gosto de temas profissionais, né? Assuntos também que têm a ver com a conduta profissional, com o desenvolvimento pessoal. Então aí já tocamos questões mesmo de trabalho, ações profissionais, etc. Por aí. Sim. Excelente. No substrato liderança, gostávamos de compreender o seguinte, e embora tenha deixado claro e está bem presente, nós já sente que as primeiras referências de liderança até foi em casa. Gostávamos de compreender aquilo que pode mencionar hoje. Quem são os líderes que a inspiram nos dias de hoje, e que escola ou que estilo de liderança é essa que a Coach Lise emprega nas suas ações? Obrigada, mas não sei se eu entendi bem. O estilo e os líderes que eu admiro, mas nos dias de hoje ou... Desde sempre. Desde sempre. São a sua bolsa, a sua inspiração. A minha inspiração. Primeiro, a minha inspiração mesmo, primeiro, são os meus pais. Os meus pais são uma grande inspiração para mim. Eu posso dizer que sou muito abençoada em ter nascido de quem nasci. Os meus pais são pessoas que eu não paro de os admirar. Eu não paro de os admirar. Veja que eles já estão numa idade, numa terceira idade. Os meus pais já estão a caminho, estão na casa dos 80 e tal. Mas quem olha para eles nem parece. Eles têm uma energia, têm uma positividade, até invejável. Mais do que até eu. Tem uma positividade, uma energia tal. E então eu começo a pensar, isso vem de quê? Não porque eles se calhar sejam diferentes, sejam mais do que ninguém. Eles não são mais do que ninguém. Mas é a graça. Posso dizer que eles têm uma graça tal que eles faz eles serem seres, né, muito especiais. Eles são pessoas, sabe, que conseguem impactar. Eles impactam os outros, a mim especialmente. A primeira escola, a minha primeira palavra que eu ouvi foi em casa, através do meu pai. Eu tinha 6 anos, 5, 6 anos. Meu pai sentou e abriu a Bíblia e falou do bom samaritano. Foi a primeira vez que eu ouvi só foi do meu pai. É um exemplo. Então, eles são pessoas que me inspiram sempre. Em momentos bons, momentos não muito bons, eles sempre têm algo. Sempre tiveram algo para me dizer, para ensinar, para partilhar. Sempre tem uma motivação, tem algo. No sofrimento, na alegria, nos desafios da vida, eles sempre têm presença, marcam presença, né? E também tem dizer que eu me inspiro também. Uma das figuras que eu também me inspiro muito, que eu admiro, eu gosto muito daquele casal, Obama e a esposa. Eu gosto muito deles. Admiro, é uma inspiração, uma grande inspiração para mim. Por quê? Primeiro, pela simplicidade. Eu lhes considero pessoas super simples. Não os conheço assim, né, na política, na arena política, social, né? Então eu admiro muito a eles, eu gosto muito deles e inspiram-me valores, aqueles valores, a maneira deles de estar, como eles lidam, né, com o mundo. Né? O mundo, esta época muito desafiadora, mas eles conseguem
tanta coisa, tantos desafios. Então são pessoas que me trazem uma inspiração muito grande. Eu gosto muito da maneira como eles lidam, comunicam, como eles interagem. Gosto também do nível de maturidade, principalmente da Michelle. Então, eu muitas vezes me inspiro, eu até digo que eu quero ser como ela, eu gosto. Eu tive também uma pessoa que me ajudou na escola, na faculdade. Tenho algumas pessoas lá que marcaram muito a minha vida. Pela forma como transmitiam, como eles interagiam, os conhecimentos. Então, são pessoas que me inspiram bastante. E outras pessoas, tem muitas muitas figuras que eu de facto admiro. Uma das pessoas que eu vou também citar, eu não sei se é permitido, não sei se vão considerar bajulação, mas não é bajulação. Eu também admiro muito o Antônio Sende. No dia que eu comecei a ver aquilo no meu Facebook, né? No Facebook, eu comecei a ver. Nos primeiros dias, eu disse, pronto, não me chamou muita atenção, eu passava. Mas quando eu comecei a ver ali nos podcasts, comecei a ver aquelas matérias, então aquilo me chamou, me cativou. Então me admira, então eu comento com a minha filha. Eu disse à minha filha, tu conheces o Antônio Sende? Disse, eu já vi, já tenho acompanhado, o que tu achas? Disse, eu também gosto das matérias. Eu amo, eu gosto. Então eu também admiro, eu gosto também, é uma inspiração, gosto, quer dizer, aquele conhecimento todo, aquele conhecimento que tem, não é? Trazido nas redes sociais. Para mim, meu Deus, é muito forte para mim. É verdade. Muito obrigado. Marcou muito quando se referiu à primeira aula de liderança que recebeu. Foi uma aula sobre... A matéria era o bom samaritano, o pano do fundo era a compaixão. Gostava de compreender qual é o papel e a importância da compaixão na comunicação do líder. Há a questão sobre a comunicação, portanto, a transmissão, e tem-se uma ideia que comunicar é falar, mas já o falar e o ouvir. Qual é o papel da compaixão, na comunicação, para que a comunicação do líder seja efetiva e haja uma conexão emocional entre o líder e os liderados? Muito bem. Está a ficar interessante, cada vez mais interessante. É uma boa pergunta. É uma pergunta que a resposta não é assim tão linear, porque tudo depende de onde nós estamos inseridos. Onde nós estamos inseridos depende da visão, da missão, visão, e depende também do propósito, depende daquilo que nós perseguimos, nós estamos a seguir, o objetivo. E a nossa comunicação, uma comunicação de sucesso, primeiro tem que passar, como eu dizia, de onde a pessoa está inserida, no meio, não é? E a comunicação também, ela traduz o caráter da pessoa. Comunicação é caráter, traduz caráter, na minha opinião, traduz caráter. A comunicação traduz aquilo que eu sou, aquilo que nós somos. Não assim sempre, de uma forma, não é? Assim, muito implícita, mas de uma forma geral. A comunicação normalmente transmite, não é, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. A comunicação, ela mostra o meu caráter, não é? A comunicação traduz também o meu estado emocional, o meu estado espiritual, a maturidade espiritual, o nível espiritual, traduz também o meu estado psicológico. A nossa comunicação traduz o nosso estado psicológico, porque comunicar é exatamente a pessoa se expressar. A pessoa se expressa. Então, tudo isso vai depender, não é, do meu estado geral, psicológico, emocional, do meu estado físico. Porque a comunicação
também o nosso corpo comunica. O nosso corpo, nossos gestos, nosso sorriso, expressões faciais, por aí fora, tudo isso, como o nosso olhar, comunica, fala. Tem uma mensagem, há sempre uma mensagem. Então, para dizer que de facto a comunicação é um meio muito forte, além de ser também um valor fundamental, porque os homens, eles só conseguem alcançar objetivos, conseguem sobreviver porque se comunicam. Porque se comunicam. Os homens, não é? As pessoas, nenhuma pessoa pode viver sem se comunicar com a outra. A vida é comunicar mesmo. É comunicar. É uma troca de ideias, troca de experiências, é uma troca de sentimentos, é uma troca de muita coisa. Troca de ideias, de conhecimentos, troca do saber, partilha do saber. Uma partilha do saber. Então, um líder de sucesso, ele deve estar preparado, deve ser uma pessoa, deve também ser, acima de tudo, um bom comunicador. Um líder tem que saber, tem que ter essa capacidade, tem que se preparar, ter capacidade de se comunicar com os liderados, de se comunicar no meio onde ele está inserido, para ele poder buscar, não é, também o que é resultado, para ele poder também alcançar, para o alcance dos objetivos, para que os propósitos. Então tem que haver esta comunicabilidade. Comunicabilidade. Então a comunicação é de facto fundamental. Em casa, né? Mesmo em casa, na família. Eu gosto muito sempre de falar do meio familiar, porque é lá de onde nós todos viemos. Em casa, na família. Uma família feliz é porque a comunicação flui. E tem que fluir. A boa comunicação não significa sempre que tudo está bem, não é porque não haja problemas, há muitos desafios. Em todo lugar, os desafios sempre existem. Nós vivemos no meio de desafios, em casa também. Há problemas, há desafios, não é? Há discórdias. Mas uma boa interação, uma boa comunicação, um bom diálogo, um bom entendimento ajuda-nos, não é, a suprir estas diferenças, a minimizar essas diferenças, não é? Uma boa comunicação. É no trabalho, a comunicação entre o chefe, não é, e os outros colaboradores, entre o líder e os seus liderados, tem que haver aqui também uma capacidade, um equilíbrio, uma boa comunicação. Não é fácil, sabe que esse exercício não é nada fácil, mas nós temos que, né, aprimorar, temos que aprender, temos que querer, como eu dizia, temos que querer, querendo nós conseguimos, temos que aprender, é um processo, né, que vamos sempre o quê? Nos aprimorando, não é? Então, é verdade, a comunicação é um fator que está presente em todo ser vivente, todo ser humano. Uma criança quando nasce, ela nasce, está a nascer naquele momento, não é? Ela não fala, não vê, tem olhos, mas ainda não consegue ver, tem boca, mas ainda não fala, mas ela tem um choro. Aquele choro é determinante para os profissionais de saúde, não é? Avaliarem o estado de saúde daquela criança, não é? Aquele choro, o grito da criança, quando se diz que uma criança nasceu, é o grito, é aquele grito que vai fazer que dá vida, que há uma vida aqui, há uma nova vida. Enquanto aquela criança não chorar, não gritar, bom, ela está viva, é uma vida, mas, quer dizer, em determinado momento, ficamos todos um pouco perplexos, ficamos preocupados, porque nós estamos à espera do grito daquela criança. Então, quando ela grita, ela chora, seja por que motivo for, mas nós aí dizemos, aqui está uma pessoa, um ser humano, uma criança de verdade. Então, comunicou, chama a atenção, aquele choro. Alguma coisa chama a atenção, ok. Então, aquele choro vai determinar, de facto, não é, a saúde daquele bebê e a alegria também para aquela mãe, para aquele pai. É uma alegria, porque
conseguiram se comunicar com aquela criança. Quando a criança, por exemplo, está com fome, chora. E normalmente ela chora. Quando ela quer dormir, chora. Então, né, os pais já sabem que, olha, ela agora é hora de comer, ou ela precisa trocar a fralda. Então, é a forma de se comunicar daquela criança. Depois ela começa a desenvolver. Então, começa também a desenvolver capacidades. Começa a desenvolver outras capacidades. Ela começa já a se mexer. Quando ela se mexe, aquilo também é uma forma, né, dela se comunicar com o meio onde aquela criança está. Vira, quando ela cresce, já atinge os 3, 4 meses, já não podemos deixar a criança, por exemplo, né, sem cuidado, que ela pode virar, cair. Quer dizer, é isso. Até chegar o tempo da fala, a altura que ela fala, que ela começa já a dizer as primeiras palavras, aqueles gestos, começa a correr e por aí fora, até nos tornarmos aquelas pessoas que hoje nós somos. Então, a socialização é mesmo isso. A liderança é também uma boa comunicação. Então, um líder, ele tem essa prerrogativa, essa oportunidade de se tornar um bom comunicador, se ele quer levar aquele empreendimento ou aquele grupo que ele lidera, se ele quer levar o barco ao sucesso. Então, ele tem que passar por esse processo, ser um bom comunicador. Porque um líder inspira. Para ele inspirar é porque faz alguma coisa, ele se comunica bem. Excelente. Porque o tempo é reduzido. Infelizmente temos que colocar já a última questão. E esta vai remeter um pouco a compreender a preparação da líder. Como é que a Alice Mulambo prepara-se diariamente para fazer essa rotina de trabalho habitual? Mas há uma preparação prévia que se faz do ponto de vista mental, emocional, psicológico, espiritual, para depois fazer-se ao trabalho. Fazer-se trabalho nas várias esferas, a família, profissional e outros encargos, né? Então, como é que se prepara? Ei, Antônio Sende tem perguntas aqui não fáceis, hein? As perguntas não são nada fáceis, mas são muito interessantes. Muito interessantes. Olha, sabe que agora que me perguntei, agora que me coloca essa pergunta, eu me dou conta de que afinal, como é que eu me preparo mesmo? Estou-me a perguntar aí, como é que tem sido a minha preparação no dia a dia? Estou-me a dar conta, porque se calhar eu não quer dizer, nem dou conta como é que eu tenho me preparado. Quer dizer, aquilo já é uma rotina que, pronto, é tão rotineiro. Mas, olha, eu me preparo da seguinte maneira. De uns tempos para cá, eu tenho investido um pouco, mais um pouco, na minha preparação espiritual, emocional. Então, a minha preparação, ela é muito... Primeiro, uma preparação psicológica. Eu me preparar, que tenho que acordar. Primeiro, saber que, olha, esta semana eu tenho que ir ao trabalho, e além do trabalho, dividir, né, o meu dia com o trabalho, as minhas obrigações profissionais, com as minhas obrigações também familiares em casa, com a minha família, e também com as minhas obrigações também espirituais e também com outras coisas também, com a própria minha vida pessoal, a minha vida pessoal. E primeiro, eu sou daquelas pessoas, eu acordo muito cedo. Aprendi a madrugar desde criança porque os nossos pais nunca nos deram facilidades. Então sempre obrigaram-nos e ensinaram-nos a acordar muito cedo. Então eu acordo muito cedo. Não só por hábito, mas por necessidade. Eu 4 horas, meu dia começa às 4. 4 horas já despertei. Me preparo primeiro espiritualmente,
Depois, é a primeira coisa que faço, preparo espiritualmente, para eu começar já o dia, me preparo para o trabalho. Me preparo, fico pronta e saio de casa e vou ao trabalho. Enquanto já me preparei espiritualmente, psicologicamente, não é? E automaticamente, fisicamente, eu tenho que estar em saúde, tenho que estar bem, sentir-me bem para aquilo, para o dia que eu vou fazer. E graças a Deus tenho estado, né, saúde, não é? Saúde física e também emocionalmente. Essa é a parte para mim um pouco difícil, é complicado, porque há aquelas situações em que eu tenho que deixar para trás. Chego num certo ambiente em que aquilo que eu trazia, aquilo que emocionalmente estava, não combina com aquilo que eu vou fazer. Então aí chego na porta de serviço, tem coisas que tem que ficar para trás, esquecer mesmo, para mergulhar na atmosfera do trabalho. Tem que mergulhar na atmosfera que é para eu poder desempenhar o exercício do dia com sucesso. Então eu tenho que me libertar de uma coisa que é para eu poder, né, conseguir entrar numa outra rotina de trabalho. E o trabalho, o Antônio sabe como é que é, né? O trabalho é muito desafiador, principalmente nos dias de hoje. É muito desafiador, mas é por isso que é mais um motivo para me preparar, né? Porque eu sei que, olha, os desafios são grandes desafios. O meu dia a dia não tem sido muito fácil, é muito desafiador. Mas é isso que também me faz crescer e aumentar também a minha autoestima. Busco também autoestima, porque afinal de contas percebo que faço alguma coisa. Alguma coisa também importante, alguma coisa útil. Alguma coisa. Ocupo-me com alguma coisa, né, útil. Também traz autoestima. E também traz satisfação. Traz também realização. Há aqueles dias, os dias não são todos a mesma coisa. Há dias muito bons, outros dias não tá, nem tanto. Há dias em que muito desafiadores, mas há dias que são mais calmos, tranquilos. Mas tudo isso contribui para o nosso dia a dia, o nosso crescimento. Isso tudo contribui para aquilo que nós somos hoje, aquilo que eu sou hoje. Faz parte do processo. Então o meu dia é assim, depois tem aquela hora que a pessoa despega, depois vai fazer outras coisas, tem a parte da família, né, assistir os pais, ora um telefonema, responder a telefonemas, depois tem assuntos de casa, tem outros assuntos, tem muita coisa. Então não pode caber tudo num dia. A cada dia é uma coisa. É uma rotina, não é? A cada dia. E também dizer que eu gosto muito de aprender, de saber mais alguma coisa. Sou muito interessada em buscar conhecimentos, principalmente nas áreas que me interessam. Eu gosto de aprender. E às vezes coisas que também não fazem muito parte, mas gosto às vezes de aprender um pouco, investigar. Às vezes sinto que preciso de conhecer, aprender mais, aprofundar ou aprender, ou mesmo saber coisas que eu descubro que afinal não sei, preciso de saber, de aprender. E é mais ou menos por aí. E gosto também de passear, apanhar, tomar o sol, embora eu não tenha assim muita disponibilidade, mas sempre que é possível. Então é mais ou menos dessa maneira que eu me preparo. E também aprender das lições, daquilo que eu não fiz bem. Há coisas que o dia não foi bem, não fiz muito bem, não consegui fazer aquilo, não fiz como deve ser. Então tem que ser também uma reflexão, aprender daqueles erros para eu amanhã fazer melhor, conseguir fazer melhor. Então são esses desafios, aprender dos nossos erros, aprender quando a gente cai, saber que temos que levantar, porque o cair não é só comigo, acontece com todos nós, qualquer pessoa que está num percurso, as coisas acontecem. Então é preciso consciencializar disso,
para não ficarmos, entrarmos em depressão, ficarmos na depressão. É preciso estarmos conscientes dessas coisas, que faz parte do processo. Mas sempre buscando, né, a pessoa. Eu, por exemplo, estou numa fase em que, pronto, né, estou a tentar buscar, correr contra o tempo, descobrir as coisas que eu se calhar não... Agora que estou as oportunidades, né, que aparecem, para me tornar uma pessoa feliz. Ser uma pessoa feliz com aquilo que, né, com aquilo que me vem, com aquilo que está à minha altura, as capacidades, me tornar ser uma pessoa feliz. Muito obrigado por estes ricos conselhos, ensinamentos, lições de liderança que nos transmitiu hoje, que vão nos trazer não só alegria, mas também força para saber encarar as quedas que fazem parte do percurso como sendo necessárias para levantarmos de novo e continuarmos a caminhar. Desejamos muito bom ânimo, que o Criador continue a abençoar com uma rica vida e prosperidade para si. Obrigada, muitíssimo obrigada. Eu estou mesmo estou feliz por estar mesmo a participar neste programa. Estou mesmo feliz e eu espero sinceramente que haja mais oportunidades. Creio que há muita coisa que podemos partilhar. Tem muita coisa, uma infinidade de assuntos, mesmo dentro da liderança. Tem muita coisa que podemos partilhar, podemos trocar aqui algum conhecimento na área da liderança, e não só, outras áreas. Tem muita coisa mesmo que podemos de facto partilhar e podemos se calhar ajudar alguém, e estou mesmo muito agradecida, estou mesmo feliz. Espero um dia qualquer, se calhar, uma outra oportunidade. Então me sinto realizada no dia de hoje. Muito obrigado. Estas lições encontram postadas nas nossas plataformas digitais, nossa página Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Hello App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.